Então hoje nós vamos falar sobre só um pouquinho. Só um pouquinho é o título da mensagem de hoje. Mas é só um pouquinho de quê? É isso que nós vamos refletir, não é? Só um pouquinho de quê? Aqui eu preparei aqui. Acho que agora sim, está tudo organizado? Está tudo organizado. Eu gosto de escrever tudo, porque se um falhar, tem o outro. O irmão pode pôr, então, aí para nós. 1 Coríntios, capítulo 5, né? A gente vai ler do... Aí tem um versículo que a gente pode ler junto, tá? Que não é esse. Que um pouquinho de fermento é o verso 7. Verso 7. Verso 6. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então é sobre um pouquinho que nós vamos falar essa noite. Tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, do que está sendo tratado, nós vamos precisar pegar do primeiro versículo e vamos até o 13º versículo. Ok? Que diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, ao ponto de uma pessoa possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor, entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e os pães da verdade. Verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos perversos, aos ladrões ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Mas, agora, estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra e caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Verso 12. Pois, como havia eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. É uma palavra forte, ela vem poderosa, não tem como amaciar o couro, tá? Não tem como, porque ela vem para combater todo tipo de imoralidade, tá? Um pouco do contexto histórico. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto era uma igreja nova, estava bombando, como diz por aí, estava bombando. 4, 5 anos, era notório seus dons e talentos, porque o apóstolo Paulo mesmo menciona isso. Porém, tinha acontecido alguma coisa grave. E
Você pode perguntar assim, mas quem é que foi lá contar para o apóstolo Paulo que tinha um pecado no meio de nós? A família dele é Cleo. Mas o versículo 1 diz assim, olha só. Por toda parte se ouve que há imoralidade. O negócio estava fora de controle. Eu costumo dizer que o inimigo, ele te ajuda a fazer, mas ele não te ajuda a esconder. Não. E estava feio. O negócio estava feio. Que chegou a 400 quilômetros de distância onde Paulo estava. Notícia ruim é assim mesmo. Corre. Voa. Notícia boa é muito difícil chegar, mas notícia ruim, né? E que pior, estava dando mau testemunho da igreja. Você já pode ter ouvido assim, nossa, para ser crente igual a fulano, é melhor nem ser. Não, quero ser crente, eu vou mostrar para ele o que é ser crente. Não, irmãos. Não é assim, não foi assim que aconteceu. Então, houve essa situação. O pecado não foi confrontado, mas foi normatizado. Afinal de contas, quem não erra, não é verdade? O problema não é meu, muitos podem dizer. Fulano, não sou eu, né? O problema é dele, né? Não, se está aqui agora, o problema é nosso. Nós aprendemos aqui que é para orar com aqueles que oram, se alegrar com aqueles que alegram, chorar com aqueles que se choram, e os problemas seus são o meu problema. Não é verdade? É assim. Não, ele tem família. Pai dele que resolve isso aí. Isso aí não é problema nosso, não. É tirar o corpo fora. Isso não cabe para nós. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Assim como o fermento age silenciosamente e contamina tudo, o pecado escondido, aceito, cresce e domina. Gálatas 5:9 diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, eu trabalho com panificação. Acredite se quiser, com 25 quilos de trigo, pensa 25 quilos de trigo, é muito trigo. Você põe aí mais 50% de líquido, tá? Metade de 25, 12,5. Então, vai para 37,5. Tá? Acompanha comigo aí. Se eu errar, agora está gravando aqui. Né? A conta, não posso nem errar a conta agora. 37,5. Que mais? Mais o açúcar. Põe mais 2 quilos de açúcar. Tá marcando a receita aí? O Thiago sabe dessa receita. Se eu errar, mais 2,5 kg. Vou para 37,8, 39,5. Você põe aí mais meio quilo de margarina. Já chegamos em... Não, 1,5 kg de margarina. 41. Olha. Que mais? Já errei? Sabe, eles estão torcendo para eu errar a receita. Olha. Para Deus também é a receita. Agora, disso tudo, mais de 40 quilos de peso, de massa. Sabe quanto de fermento para fermentar tudo isso? 100 gramas de fermento. Apenas 100 gramas de fermento. É muito pouco. Mas ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Pum! E a massa fica daquele tamanho, bem grande e fofinha. Um pouquinho, só um pouquinho. Mas o fermento aqui mencionado no texto é o pecado. Tem um texto, Tiago capítulo 1. Deixa eu afastar aqui agora para mim. Quem quiser abrir, pode abrir. Tiago, lindo texto. A palavra do Senhor toda é linda. Hebreus e Tiago. Tiago 1. Diz assim. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta ninguém.
Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém a tenta. Olha o 14. Ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E este desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após de ter sido consumado, gera a morte. Eu costumo dizer que é a gestação do pecado. A gestação do pecado. Primeiro ele começa aqui, no coração. Ele começa aqui. Num pensamento, num sentimento. A palavra do Senhor diz em Gálatas que é do coração do homem que procede os maus sentimentos. Então ele começou aqui. Aí, depois essa gestação do pecado, ela parte para um segundo estágio. Do planejamento. Como eu vou executar esse pecado? E começa a arquitetar. Como é que eu vou fazer? Qual é o ônibus que eu vou pegar? Qual é o caminho? Como eu vou me vestir? Qual é a música que vai estar tocando? O que nós vamos servir para comer? Para beber? Está tudo um planejamento. E a terceira parte do estágio dessa gestação pecaminosa é a ação. Execução. Executou. Então, ele pensou, ele projetou e execução. Obrigado, irmão. E agora, o último, quarto estágio é o resultado desse pecado, que é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Irmãos, o pecado... Aí você tem que cuidar desse bebê, né? O bebê nasceu. E agora? Tem que cuidar. Uma frustração, uma dor. E agora? Agora eu tenho que assumir, né? O pecado em Corinto, todo mundo já estava sabendo. Tinha se espalhado essa má notícia, né? E agora? Bom, pequei. Tão somente pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me atende, me recebe como um dos seus funcionários e tá bom. Eu pequei. Gente, precisava ter saído de casa? Precisava ter passado fome? Precisava ter passado frio? Por momentos de prazer, uma névoa, uma neblina que te encobre, que te envolve, que te enlaça, que te arrasta. Precisava. A palavra do Senhor diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Cerra o pulso, cerra o corpo, fecha o olho, sai correndo, pede ajuda. Com força. A gestação do pecado. Ponto 2, a ordem é santificação. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo nos fez uma nova massa, precisamos viver em pureza. Ele pagou o preço do pecado. Às vezes a gente costuma brincar com o pecado. Só uma olhadinha, não tem nada a ver. O nada a ver já é do Satanás, tá? Você ouviu esse negócio de nada a ver? Ah, tem nada a ver, mano, eu vou só ali, só. Tem tudo a ver. Ô pai, nada a ver, meu amigo. Aquele ali, ele só tem esse defeito, mas ele é gente boa, hein? A palavra do Senhor diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você vê, você já está falando que não deveria falar, já está ouvindo música que não deveria ouvir, daqui a pouco está fazendo até o que não deveria fazer. Lembra do pastor que falou assim, que más companhias é igual carvão. Segura o carvão, churrasco, aperta ele assim. Duas situações vão acontecer.
Más companhias. Se ele tiver quente, se o carvão tiver em brasa, ele te queima. E se ele tiver frio, ele te suja. Você nem estava usando, mas tu estava lá no meio de quem estava usando. Foi todo mundo junto. Mão na cabeça! Foi embora. Nem era você ter lá. E sua mãe bem falou para você não ir. E você foi. E não tem nada a ver. Não existe vida cristã autêntica sem esforço diário de santificação. Toma a sua cruz e siga-me. Seu filho te vê orando? Tem chamado para orar a esposa? Aí você vai em casa, depois que acabar o culto? Bem, vamos orar. Você não é disso? Que só porque tu ouviu a palavra lá, agora vai orar. Mas, irmã, pelo amor de Deus, vamos ajudar, né? O cara está tentando de novo, né? Ah, não. Só porque agora vai dar uma de santinho, né? Bom, vamos colaborar? O inimigo apareceu. Irmãos, ainda que já apareceu. Não. Bora, tô junto, tamo junto. Nesse propósito de santificação aí. Tamo junto. O que é que tem atrapalhado? Essa série? Deleta essa série. O que está atrapalhando? Essa música? Mas não tem nada a ver, né? Nada a ver é do demônio, viu? A gente já falou isso. Ó. Efésios 4, verso 31 diz assim: livrem-se de toda amargura. Isso é fermento velho, tá? Ó, isso é o fermento, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como todo tipo de maldade. Mas agora, não é para você não fazer nada. É para você ser bom. Olha aqui, ó. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Perdoem mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É fácil perdoar? Não é. Não é. Mas é necessário. No começo, você vai perdoar mesmo sem querer. Porque o mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Ó, eu vou te perdoar. Eu nem estava afim. Mas, porque Deus mandou, está perdoado. Agora, por favor, dá licença. Preciso ficar no prejuízo. Perdoa. Perdoa. Irmãos, como Deus trabalha na vida da gente com questão do perdão, viu? E se você é crente, se descobrem que você é crente, parece que faz de propósito só para você sair da graça. Ah, mas você não é o irmão lá da igreja? Você não é o irmão lá? Ah, eu conheço você. Ah, mas você não devia falar assim não, viu? Tem que perdoar. E fica espetando. Você tem que pedir graça para Deus, viu? Com muita paciência. Está escrito aqui, ó. Paciência. Sejam bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros. 1 Pedro 1, 15, 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque em tudo, em tudo é tudo. O irmão já falou aqui, o irmão Mateus Grande Champ falou assim, de um culto que não foi aceito, de uma oferta que não foi aceita, e agora nós estamos falando de uma situação que já tinha se espalhado e a igreja não tomou providência, a igreja não falou nada, não fez nada. Não está certo isso aí, não. Irmãos, ninguém gosta de ser admoestado, corrigido. O filho não gosta de apanhar. Na hora parece que vai morrer. Ai, mãe, pelo amor de Deus, não me bate. Pá, toma, mulher. Aprende. Né? Vara da disciplina, festa da loucura da criança. Dá-lhe disciplinada. Na hora. Você fez o certo. Você fez o correto. Não feche os olhos porque é errado. E a igreja ia sofrer por não ter
tomado as atitudes cabíveis. Sabe, a gente não tem autoridade, a igreja ela não tem autoridade para arriscar o teu nome do livro da vida. Se foi Deus que escreveu, é Ele que escreveu, é isso aí. Mas admoestar, corrigir em amor. Ó, pastor, o senhor é meu pastor, mas não é meu dono, não. O senhor não vem para cima de mim, não, hein? É o líder ali. O líder do... Ó, fala assim comigo, não, hein? Ah, que isso? Você está debaixo de autoridade ou não está? Fala assim, não, pastor, você é bravo. Ele está te corrigindo, para você aprender. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo tudo, não. Nós estamos aprendendo. Amém? O ponto 3, quem volta ao pecado, contamina de novo, se contamina de novo. Verso 11 do capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: mas agora eu lhes escrevo, não devem associar-se com qualquer que dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem se devem comer. Muito bem. O Senhor Jesus disse assim: Pai, eu rogo para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmão, é hipocrisia falar para você não se associar, não conversar com pessoas. Não, para amar pessoas. Agora, o que está dizendo o texto é o seguinte: é alguém que dizendo-se ser irmão, ter sido nova, dizer ser nova criatura, está agindo como se nada tivesse mudado na vida. Está agindo pior, como se nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí no domingo, diz, Senhor. E chega na segunda, quebra o pau lá em casa. Gritaria, ira, ódio, desavença. Não trata com amor. Ô meu amor, eu sei que você está meio brava, mas nós vamos resolver, né? Às vezes ela fica estressada, ela fala, é um docinho, você parece que acha que é um docinho? Já sei, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas o que você quer que eu diga? Se a Bíblia diz que é para nós confiar, né? Lá vem você com o seu otimismo. Glória a Deus, aleluia. Te amo. Eu te amo. Lá vem você, né? Mulher, nem isso, temperamental, temperamental, de tempero, não tem muito de tudo. Ou tá tudo ou não tá nada. Hã? Mas você não me leva para sair. Nunca. Puxa, eu vou ter que pegar aquele álbum para a gente ver quanto a gente sai. Você nunca faz o que eu peço. Sério. A igreja precisa se separar do pecado para não ser destruída. A igreja não subsiste, ela não resiste se o pecado, só um pouquinho, só uma gota, só um pouquinho de fermento. É só isso. Acã pecou, trouxe para a tenda dele coisa que não era nem para estar lá. Aí chegou na hora da guerra lá contra Ai, perderam. Ai era bem pequenininho. Como é que nós perdemos para um país tão pequenininho? Aí Josué rasga suas vestes, se humilha diante de Deus. Aí Deus fala assim: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Levanta. Há pecado no meio de vós. Tem pecado no meio de vocês. Opa. O negócio caiu, engrossou. Agora engrossou. Quem que será? Aí tirou sorte. Achou a tribo, achou a família, achou o chefe. Vem cá. E aí? Tudo que tinha, filho, gado, todo mundo, consequência. Gente, a sociedade está ferida. Começa na família. Mãe que não orienta o filho, marido que não honra a esposa. Está aí. Uma igreja que não faz a diferença.
para poder aceitar? Vamos fazer isso, né? Para poder atrair, né? Vamos se moldar, né? Vamos. Não. A palavra é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do justiça e do juízo. Não, é. Não, é. O errado sempre foi errado, o certo é certo, é. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 22, assim: com eles acontece o que é verdadeiro provérbio. Irmãos, antes de eu terminar esse versículo, gostaria de pedir para vocês pensarem numa coisa. Pensa, agora vamos usar a imaginação, tá? Pensa numa sobremesa que você gosta muito. Essa é a sua sobremesa preferida. Eu não sei qual que é a sua sobremesa. Tá? E você comeu essa sobremesa. Olha, mas arrebentou. Que delícia que tá essa sobremesa. Eu não sei qual que você gosta. Eu gosto de pudim. Você também gosta de pudim? E você comeu aquela sobremesa. Mandou bala. Comeu até mais um pedaço. Que estava muito gostoso. Foi ela que fez. É capricho. Mas passou um minuto e começou a dar um trem. Como diz o mineiro. Começou a dar um trem. Brum. E você vomitou. Tudo aquele doce. Aí você desesperado, que aquele doce é muito bom. Você volta e... no meio do vômito. Muito gostoso, muito gostoso. O que você acha disso? Ah, irmão, você está sendo duro demais falando isso. Olha o que a Bíblia fala, olha aqui. Ó. O cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Não estou falando o que está escrito aqui, ué. Você parou de cometer aquele pecado e acabando, eu já vou planejar para... que depois eu peço perdão e está tudo bem. É mesmo, mãe? É isso? É assim? É isso que está escrito? Em Gálatas está escrito assim: o Senhor te chamou para a liberdade, para ser livre. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne, ao diabo. Você é livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Um pensador já disse que alguém que faz o que quer é escravo de si mesmo. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, se você não tem força suficiente para resistir a esse pecado, peça a Deus e a todos dá gratuitamente, mas vai de coração, se joga na presença de Deus. Senhor, me ensina a ser nova criatura. É uma luta tão grande. Aquele pecado que você tem condições de fazer, porque você é dono do seu corpo, porque você pode, porque eu tenho dinheiro. Não pode. O Filho do Homem veio para servir. O gesto de amor, ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando ali que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Mas serve com vontade, com alegria. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Não fica tocando trombeta. Olha, porque eu ajudei, viu? Olha como eu sou bom. Não, só tem um bom. E Deus, Ele que é bom. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. Esforcem-se, Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Ah, mas é demais, Senhor. Isso aí, também. Não vamos exagerar. Vamos. Tem o fruto do Espírito. Todos conhecem Gálatas, fruto do Espírito. Tem um fruto lá que é o fruto, né? É um fruto só. Mas fala do domínio próprio. Top. Top demais. Agora, se for para pegar firme, é contra o pecado. Contra o pecado. E esse, você pega firme mesmo. Não é para ser religioso. Não, vai tudo certinho, tem que fazer. Isso é religiosidade, não salva ninguém, tá? A placa da igreja também não salva ninguém. Ser nova criatura. Estamos partindo para o final. A palavra do Senhor diz assim: o pecado nunca é só um pouquinho. Nunca é só um pouquinho. Sempre cresce e contamina. Começa aos poucos. Você viu, né? Você viu, pegou, ouviu os sentidos do corpo, né? Nunca fica só num pouquinho. Cristo morreu para que fôssemos purificados. Quem volta ao pecado é como o cachorro que volta ao vômito, se alimentando daquilo que só traz morte. Será que tenho permitido só um pouquinho? Um pouquinho de pecado na minha vida? Um pouquinho de pecado lá na minha casa? Só um pouquinho de pecado lá no meu serviço? Só um pouquinho na minha escola? Só um pouquinho? Eu estou buscando viver a santificação que o Senhor ordenou? Irmãos, para a glória de Deus, essa história ela não termina triste. Há um final feliz para essa história. Glória a Deus, aleluia. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu não esqueci. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Paulo está continuando tratando daquele caso lá da impureza sexual. E ele vai tratar. Olha só. A igreja tomou a postura que devia tomar, corrigiu, e olha só, o verso 6, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Deu a lição, apartou ele, beleza. Ele está sofrendo. Se está sofrendo, demonstra que ele está arrependido. Agora é a hora de trazer de novo. Falou, bom, agora que você aprendeu, vem pagar. Nós temos que amar você. Nós não fizemos isso para te destruir, não. Porque o diabo também quer isso. Quer que você seja bem duro, para ele nunca mais voltar para a igreja. Não, não é isso. Corrigiu, em amor, traz de volta, põe, né, o pastor vai acolher, vai botar remédio na ferida, vai cuidar, vai dar bom pasto, vai dar água, vai proteger, fica aqui no aprisco aqui, garoto. Fica perto de mim. Na próxima vez você vai ver só. Né? E com isso, todas as outras ovelhas aprendem. E olha lá, ó. Né? Não sei como é que foi lá na sua casa, mas na infância, lá em casa, quando um apanhava, o resto já... aqui não pode fazer o que quiser não, hein? Já tomava postura. É assim na nossa vida também. É assim mesmo. Amém, irmãos?